amores, bom dia. Nós estamos dando seguimento ao nosso estudo sobre os atos institucionais. Falamos sobre o ato 1 e agora vamos falar sobre o ato 2, 3 e 4. A primeira coisa é você entender que o ato institucional, ele acaba funcionando como uma afronta. O ato institucional número 2, ele acaba funcionando como uma afronta para alguns seguidores do golpe de 64, porque ele vai significar em escala maior a ideia de que os militares não vão ficar só provisoriamente no poder, mas que eles têm um projeto de poder e esse projeto pode ser longo. Isso decepciona muita gente que apoiou o golpe achando que depois teria o apoio dos militares em uma futura eleição comum para presidente do Brasil. Mas o ato institucional 2, 3 e 4 acontecem na vida do mesmo presidente. Você já viu comigo que o ato institucional número 1 foi quando o golpe foi implantado e uma junta militar foi estabelecida. O ato institucional número 2, ele já acontece depois da eleição indireta do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. E com ele se estabelece o ato número 2. O que diz? Diz que a partir de agora, todos os partidos políticos no Brasil que foram organizados democraticamente estão dissolvidos, mas que o governo vai legitimar duas escolhas partidárias para você. Você vai continuar com duas opções de partido. Uma opção é de um partido que é um partido que tem concordância com o governo. É um partido chamado da situação, que nós chamamos de Arena. E o outro partido é o MDB, visto como partido de oposição, partido contrário ao governo. Mas você precisa lembrar que desde o primeiro ato, aqueles que não concordam com o governo podem ter seus direitos civis cassados por 10 anos, de cidadania por 10 anos, e se você estiver ocupando algum cargo de legislativo, se você for um parlamentar, você também pode ser cassado. Então, o que é que se estabelece? Quando o ato institucional 2 ele é criado, muitos políticos já foram cassados. E ficou no Congresso Nacional a ameaça, que é real, de que uma vez discordando com veemência, você pode deixar de ser parlamentar. Você pode deixar de ser político, mesmo tendo sido eleito, que você pode ser cassado a qualquer momento. Então, existe um Congresso funcionando? Existe, mas ele tem liberdade de funcionamento? Não, porque paira sobre ele a ameaça de que hoje você é deputado, amanhã pode não ser. Hoje você é senador, amanhã pode não ser. E que isso está vinculado à carga de crítica que você faz ao regime militar que se instaurou. Então, é um Congresso que é vigente, mas é amordaçado e amedrontado. E é um Congresso onde os principais opositores do governo não estão mais nele. Porque se o primeiro ato já permitiu ao presidente caçar aqueles que são inimigos da Revolução de 64, como eles chamam, do golpe de 64, muitos já não estão no Congresso Nacional, já foram expulsos tanto do Congresso como do país, já foram exilados. Então esse Congresso não tem funcionamento espontâneo, não tem funcionamento natural. Eu estou dizendo para você que até o que se chama de oposição é uma oposição dentro do que o regime militar desenha como normal. Mas não é uma oposição natural e espontânea, porque essa não é tolerada, porque essa já foi cuspida, já foi exonerada, já foi expurgada do país. Então esse ato 2 de Castelo, lembrando que com ele vão ter o ato 2, 3 e 4, esse ato 2 diz que todos os partidos políticos que foram afirmados pela Constituição de 1946, eles agora estão dissolvidos. Eles não têm mais legitimidade para funcionar. Os únicos partidos que vão ter legitimidade são aqueles autenticados pelo próprio regime militar, a Arena e o MDB. Mas os partidos, o partido que organiza o grupo que apoia de fato o regime militar e que está no Congresso Nacional em outras partes do Brasil, é o grupo chamado Arena. O MDB é aquela contradição, é aquela ala contrária, mas que na verdade não tem muita força no caráter da crítica, porque se tivesse incomodasse na veia não estaria ali, já teria sido expulsa. O que se tem que se estabelecer também? Que esse ato 2 confirma uma coisa: os presidentes vão continuar sendo eleitos de maneira indireta. O primeiro deles foi Castelo e os próximos também serão. Isso é uma decepção enorme para alguns apoiadores. A oposição não, fala, eu já sabia. Eu já sabia que eles iam chegar, iam ficar muito tempo, iam gostar do poder e não iam querer sair.
Quem fica decepcionado é uma parte da direita que achou que esse governo fosse provisório. Porque eles dizem, os presidentes daqui para frente vão ser eleitos de caráter indireto. Nós estamos confirmando isso aonde? Na Constituição? Não. Nós estamos confirmando com nossa caneta, porque isso é um ato do presidente e vai virar lei. Porque a voz de um presidente pode virar caneta, a caneta pode virar página e a página vira lei. E isso chama-se ato institucional. E nesse caso estamos estudando aquele número 2. Primeira atribuição dele, partidos extintos. Segunda, você tem que se enquadrar em um bipartidarismo. Acaba no Brasil o multipartidarismo e for introduzido o bipartidarismo de Arena e MDB. Terceira colocação é que o presidente tem o direito de decretar estado de sítio por até 180 dias. Isso é uma loucura. O Brasil, desde que se fez república lá na Constituição primeira de 1891, ainda na época de Deodoro, organizou a ideia de que esse país seria equilibrado em 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. Agora entenda que com essa Constituição, com esse ato institucional número 2, você está dizendo que o presidente pode decretar estado de sítio até por 180 dias. O que isso tem a ver, Renata? Estado de sítio é estado de emergência, é estado de alerta. Onde o presidente tem que tomar decisões, às vezes rapidamente, e essas decisões não podem esperar que a lei tramite vagarosamente no judiciário e no Congresso, como democraticamente tem que ser discutida. Então você decreta estado de sítio por pouquíssimo tempo, em momentos emergenciais, de catástrofes e outras situações mais. Mas o que o AI-2 está fazendo? O presidente tem, quando ele decidir que for necessário, o direito de decretar estado de sítio. E no estado de sítio, você tira a voz do poder legislativo e judiciário e aumenta a voz do executivo. Então o estado de sítio dá atribuição ao presidente de passar por cima do Congresso e passar por cima do judiciário. Mas isso tem que ser feito em caráter emergencial, não em se necessário for por 180 dias na escolha dessa necessidade, cabendo ao próprio presidente. Então é ele dizendo para o legislativo, a hora que eu quiser eu passo por cima. E dizendo para o judiciário, a hora que eu quiser eu passo por cima. Por quê? Porque eu vou decidir assim. Está escrito na Carta de 46? Não, mas o que? Eu fiz um acréscimo. E como é que chama esse acréscimo? Ato. Que ato é esse? 2. Quem é o presidente? Castelo. Ele é presidente desde quando? 64? Vai ser até quando? 67? Quem elegeu? O povo? Não, porque o voto foi o quê? Indireto. Por que foi indireto? Porque o 1 já falava nisso e o 2 confirmou. Outra coisa que é muito complicada é que o presidente também pode meter os seus bedelhos, meter o seu dedo, fazer intervenção nos estados. E isso também me obriga a voltar à Carta de 1891. Porque a primeira Constituição da República, a segunda do Brasil, aquela feita na República da Espada, na época de Deodoro, dizia que os estados, que o Brasil era federalista. E que os estados e, por conseguinte, os municípios tinham autoridade, sim, no Brasil. Não tinham toda, mas tinham autoridade. E agora esse ato número 2 está dizendo que o presidente pode sim meter seus bedelhos nos estados do Brasil. Ele está aferindo que a atribuição das constituições, o federalismo, que é a autonomia dos estados. Significa que se fosse hoje, no que nós estamos vivendo, nessa pandemia, os atos de controle ou não da pandemia caberiam ao presidente do Brasil. Porque ele poderia passar por cima dos governadores e dos prefeitos pela atribuição do AI-2. Porque a atribuição do AI-2 está ferindo o federalismo, que é a autonomia dos estados. Porque está dizendo que ele pode fazer intervenção quando no momento que ele decidir fazer. Ah, mas os governadores iam recorrer ao judiciário. Você também viu que o ato 2 trabalhou com estado de sítio, se necessário for, por 180 dias. Se o presidente faz intervenção no estado e decreta estado de sítio, o judiciário não vai poder fazer nada. Então o que é isso? Isso é de maneira avassaladora você passar por cima da democracia. E eu continuo com vocês. Ele pode demitir funcionários, exonerar, eleger presidente de maneira indireta, decretar estado de sítio por 180 dias, anular partidos, tirar o Brasil do multipartidarismo, colocar o Brasil no bipartidarismo, colocar o Brasil enquadrado em somente 2 partidos, trabalhar somente com a Arena e com o MDB, exilar pessoas, caçar pessoas. E mesmo assim não ficam satisfeitos, porque vem por aí o AI-3, noção nova de continuidade do governo que ia durar só um tempinho. Porque teve eleição para governo.
Nesse período aí, você teve o AI1, AI2 e teve eleição para governador de estado. E essa eleição aconteceu normalmente. Porque o 1 e o 2 falam sobre eleição indireta para o cargo de presidente do Brasil, mas não falam nada sobre os outros executivos. E o que aconteceu? Nas eleições, eles perceberam nas eleições para governadores de estado que eles foram derrotados, quando eu falo eles, o partido que está com eles, a Arena, em grandes locais do Brasil, em locais que politicamente são considerados palcos muito importantes. E ali, por exemplo, eles perderam o governo para a oposição, para o MDB. E eles se atentam para o seguinte fato: nós amarramos o Brasil de maneira errada, porque nós deixamos brechas. Ficamos muito atentos à questão do presidente e esquecemos da questão do governador, porque a eleição do presidente é fácil controlar, porque o voto é indireto e aqui no Congresso nós temos maioria com a Arena. E se não tiver, a gente fala grosso e caça o cara, e tira o cara da oposição. Agora nós esquecemos dos estados, do governo de estado, esquecemos que o Brasil foi calçado na República Velha. E você lembra na República Velha o poder dos governadores, a política dos governadores, que eram eles que falavam com os coronéis, eram eles que elegiam qualquer pessoa no Brasil? Os governadores, historicamente no Brasil, possuem muito poder. E a própria Constituição fala em federalismo, então ela dá autonomia. Essa autonomia foi rompida, mas a eleição continua mantida. Então, em muitos estados importantes, venceram governadores que não eram alinhados com o golpe militar. E é por isso que o governo de Castelo, junto com seus assessores, param, balançam o cabeção e percebem que eles erraram. Em que sentido? Em amarrar mais o governo. Então vamos fazer agora, cara. Vamos corrigir com a AI3. Então, a partir de agora, com o ato institucional número 3, não é só o presidente que vai ser eleito de maneira indireta, mas os governadores também. Eu estou em que governo? Castelo, aquele que pelo ato 1 seria eleito indiretamente, mas iria só até 66, lembra disso? Mas vai se prolongar até 67. Então o AI3, que ainda é no governo dele, diz que não é só presidente, agora o governador de estado vai ser eleito por voto indireto. E esse ato 3 não para por aí. O governador, depois que foi eleito pelo voto indireto, ele tem o poder de indicar, repare, é uma indicação, o prefeito das principais capitais. Então eu estou em BH, eu estou em Minas Gerais, sou governador de Minas Gerais. O prefeito de BH não vai ser eleito, ele vai ser indicado por mim. Então eu, governador, já fui eleito pelo voto indireto. Quem me elegeu foi a Assembleia Estadual. E eu vou indicar o prefeito da capital, porque o período militar se dá conta que ele amarrou a presidência do Brasil, votação indireta. Ele amarrou o governador do Brasil, que também vai ser eleito de maneira indireta. Mas existem capitais no Brasil que têm cunho político e peso de Estado. Peso de Estado. Então os prefeitos têm muito poder. Então o que você tem que fazer? Esse prefeito tem que ser alguém também que seja do nosso acordo, da nossa concomitância. Então eles não vão ser eleitos, eles vão ser indicados. Quem indica é o governador, e o governador foi eleito indiretamente. Depois que o governador indica o prefeito da capital, esse nome vai para a atribuição da Assembleia, como se fosse uma sabatina. A Assembleia vai dizer se concorda ou não, mas dificilmente havia discordância em relação a isso. Porque é um período que não te dá possibilidade para isso. Então voltei, onde eu estou? No ato 3. O que diz o ato 3? Eu acrescentei aquele político que também vai ser eleito indiretamente. Quem é o cara agora? É o governador. E o governador indica qualquer prefeito? Não, prefeito das capitais. Parou por aí? Não. Depois que ele indicou o nome, a sabatina vai acontecer na Assembleia. Mas a sabatina geralmente era favorável ao governador, porque o governador passou a ser eleito em concomitância com os desejos do período militar. Ok isso para vocês? Ainda no governo de Castelo, que vai se prolongar até 64, você faz o AI4, que é muito fácil de você entender. O AI4 vai juntar todas as atribuições, esses atos institucionais feitos, e vai entender um papo que nós já tivemos. Quando é que você muda a Constituição do Brasil? Porque tinha gente falando isso nesse ano de 2020. Você muda a Constituição de um país, geralmente, quando o líder que assume, o governo que vai ser instituído, não tem mais nenhum perfil das questões legais que existem no país dele. Não tem mais perfil.
E o que você está vendo comigo? Que a Carta de 46, que foi feita na época de Dutra, a Carta de 46 é uma carta que foi feita para ser Brasil retornando à democracia, depois do Estado Novo, depois da ditadura varguista, Brasil abraçando novamente a democracia. E essa carta perdurou por toda a República populista. Mas o que nós temos no Brasil agora? É um Brasil de cassação, é um Brasil de exoneração, é um Brasil que aposenta funcionário na marra, é um Brasil que pega um deputado eleito e manda ele para casa com a mochila do Simpson. É um Brasil que pode decretar estado de sítio a hora que quiser, dependendo do presidente, que pode passar por cima do judiciário, que pode passar por cima do legislativo. É um Brasil onde o presidente faz lei pela vontade dele. Então entenda que esse Brasil não é mais democrático. O Brasil não é mais democrático. Então aquela Constituição de 46, ela está justa. Ela não cabe mais nesse governo que é uma ditadura. Então eles entendem isso. E eles vão fazer agora o ato 4. O que é o ato 4? Eles vão reunir o que eles entendem por atos institucionais vários. E eles vão mandar fazer uma carta. Você teve a Carta de 1824, a Carta de 1891, a Carta de 34, a Carta de 37, a Carta de 46 e vai ter uma quarta em 67. Por quê? Porque esse ato institucional que reuniu tudo que os militares queriam e entendiam como lei vai virar a Constituição de 1967. Mas, Renata, quem tem que fazer a Constituição é o Congresso. O Congresso está funcionando? Está. O Congresso que elaborou essa Constituição? Não. Renata, então essa Constituição é outorgada. Não é. Mas você disse que quando a Constituição é imposta, como foi de 24, quando fomos de 37, eu chamo de outorgada. Não essa. Essa, os militares, muitos síndicos mandaram fazer. Ela tem a cara dos militares. Ela é cheia dos atos institucionais que viraram lei, está ali. Mas os militares, para tirarem esse cunho de outorgada, de imposta, vão mandar fazer a Constituição e vão entregar na mão do Congresso Nacional, que está funcionando. E o Congresso vai ter mais ou menos um mês para ler e promulgar. Então, oficialmente, ela saiu da história como promulgada pelo Congresso Nacional. Se foi promulgada, foi visualizada e eles concordaram. Significa que teve pluralismo na decisão dela. Ela foi promulgada em um conjunto de visões vastas. Mas você sabe que é impossível se fazer a análise da Constituição de um país em um mês. Essa Constituição chegou pronta. O que eles tinham que fazer? Concordar e assinar. Mesmo assim, não vai ser chamada de outorgada, porque de maneira cínica ela teve a observação do Congresso. O que é isso? É o ato institucional número 4, que vai virar a Constituição de 1967. Em que governo, Castelo? Quando? Em 67. O que é isso, amores? Depois dessa, nós só temos mais uma Constituição, que é a atual, que é de 1988. Beijo para vocês.